Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. No vídeo de hoje nós vamos continuar trabalhando aqueles conteúdos sobre ciência política, importante para que nós consigamos identificar dentro da ciência política aquelas particularidades que nós podemos utilizar dentro das organizações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nasceu na Genebra em 1712 e faleceu na França em 1778. Ele é considerado o autor que inspirou a Revolução Francesa, segundo os próprios revolucionários. Duas obras se destacam dentre as obras de Rousseau. Primeira, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E o segundo, do contrato social, princípios do direito político. Se ainda não é assinante do canal, não está inscrito ainda, se inscreva, deixe seu feedback, positivo ou negativo, deixe seus comentários e divulgue o link a todos os seus contatos. Vamos então, logo após a vinheta, ao nosso conteúdo de hoje. No discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Rousseau desenvolve uma crítica aos demais contratualistas, principalmente Hobbes, sobre o verdadeiro estado de natureza. Também desenvolve a passagem do estado de natureza, que é o não político, ao estado civil ou social, que é o estado político. No estado de natureza vigora a lei natural. No estado social, vigora a lei civil, além da lei natural. Princípios básicos para o direito natural, para o direito que trabalha com as leis naturais, em primeiro lugar, a conservação pessoal. Então, é o primeiro princípio para Rousseau, procurar se preservar, procurar se manter, a preservação da vida. E o segundo as próprias palavras de Rousseau, é a repugnância natural de ver morrer ou sofrer todo ser sensível, principalmente os nossos semelhantes. Em decorrência desse princípio, Rousseau vai nos dizer: jamais fará mal a outro homem, nem mesmo a nenhum ser sensível, exceto no caso legítimo em que, achando-se a conservação interessada, é obrigado a dar preferência a si mesmo. Ou seja, para preservar o primeiro princípio, o segundo princípio pode ser contrariado, mas somente nessas condições. E isso dentro do direito natural, isso no mundo da natureza, no estado de natureza. Sobre a desigualdade dos homens, Rousseau vai identificar duas desigualdades básicas. A primeira é a natural ou física. Ela é estabelecida pela natureza e consiste na diferença como idade, saúde, força física, força do corpo, qualidades do espírito ou da alma. Então, essa é a primeira fonte de desigualdade, a natural ou física. A segunda é a moral ou política. Ela depende de uma espécie de convenção, de um acerto feito entre as pessoas que aí já estão vivendo juntas, em sociedade. Uma sociedade primitiva, mas sociedade, e que vai se desenvolvendo em sociedades mais aprimoradas. E essa convenção que une os homens é estabelecida, ou pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens. Essas diferenças morais, essas desigualdades morais ou políticas. Desta forma, para Rousseau, o estado político, que é o estado social ou civil, se torna origem de desigualdades, relações de dependência e a propriedade. Só então, no estado civil, é que isso vai acontecer. As leis
decorrentes desse estado vão legitimar ou se tornarem fontes de desigualdade. Rousseau apresenta ainda duas diferenças entre os homens e os animais. Enquanto os animais obedecem naturalmente à natureza, às leis naturais, o homem se reconhece livre para aceitar ou resistir e até agir contra as leis naturais. O homem também apresenta uma qualidade, segundo o próprio Rousseau, a faculdade de se aperfeiçoar, a qual, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras faculdades ou qualidades e reside em nós, tanto na espécie como no indivíduo. A perfectibilidade do ser humano, a possibilidade de progredir, seja para o bem, seja para o mal. Hobbes vai reconhecer, no pacto social, o direito à vida. Locke, o direito à vida, mais a liberdade e a propriedade. Rousseau, ele vai reconhecer o direito à vida e à liberdade, uma vez que a propriedade para Rousseau e a perfectibilidade são origens de desigualdade e de estado de guerra. Então, para Rousseau, o estado de guerra só vai acontecer no mundo do estado social ou civil. Então, como nós vimos, a sociabilidade, o progresso técnico e a perfectibilidade são considerados por Rousseau como causas da desigualdade e relações de dependência e propriedade. Daí, gerando o estado de guerra. Então, o estado de guerra para Rousseau só vai acontecer na sociedade civil. O exercício da soberania pelo povo é a condição primeira para a sua libertação desse estado de guerra. Para Rousseau, a soberania é expressa pelo legislativo. Se a lei não é aprovada pelo povo, em pessoa, ela é nula. No momento em que o povo se dá representantes, ele deixa de ser livre, não mais existe. Dentro do pensamento de Rousseau, a primeira tarefa do legislador é conhecer muito bem o povo para o qual irá redigir as leis. Não existe uma ação política boa em si mesma ou em termos absolutos. Cada situação exige um tratamento especial. Então, para sair desse estado de guerra, é que vai ser realizado o pacto social. Então, Rousseau vai admitir, dentro do pacto social, a representatividade apenas no executivo. Porém, esse representante deve ser considerado como um funcionário do povo. A possibilidade de tirar ou colocar um outro representante no momento que o povo se achar invadido na sua liberdade. Dessa forma, para eliminar a relação de desigualdade, Rousseau define alguns parâmetros que devem ser obedecidos pelo contrato social. Primeiro, a vontade geral como único fundamento legítimo da autoridade política. Lei como origem e finalidade no povo. Pacto social de associação e não submissão. A autoridade política como consequência. O ponto principal é a liberdade. Crítica à diferença que leva à escravidão. Renunciar à liberdade é renunciar à condição humana. A força não pode fundar o direito. O direito exige adesão e não constrangimento. Sim à liberdade, não à submissão. O povo soberano é o autor das leis. A vontade geral, representada pelas leis, não pode ser representada, ou seja, não pode ter representantes. E defesa à religião civil. Rousseau vai desenvolver, inclusive, toda uma religião civil e vai apresentar isso como uma proposta para o funcionamento adequado do contrato social.
Rousseau acompanha o pensamento dos demais pensadores da época, né? Governo democrático convém aos estados pequenos, aristocrático aos estados médios e o monárquico aos grandes estados. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, deixe aí seu feedback, aqui está a bibliografia que nós utilizamos, referencial bibliográfico utilizado para esse vídeo de hoje. Divulgue o link a todos os seus contatos, aqui está o pensamento que nós escolhemos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.